Diga: namorando Deus. Desde que eu me converti, eu tive uma experiência, eu fui arrebatado. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas, lá no sul do país. O pastor queria encerrar o culto rápido. Eu falei: não, hoje eu não saio daqui enquanto não for batizado no Espírito Santo. Descobri que existia o tal batismo do Espírito Santo. Jesus tinha salvou a minha esposa, que era doente, desenganada. Minha empresa estava falida, quebrada, requebrada. Tinha 33 processos de cobrança da justiça. E agora Jesus entrou na minha vida. Diga: curou. Diga: curou. Fisicamente. Restaurou o casamento. Diga: emocionalmente. Me deu uma cama de dinheiro, um monte de dinheiro. Paguei as dívidas, engordei 20 quilos. Comprei 12 carros, 2 empresas e não tinha onde colocar o dinheiro. Fiquei apaixonado por Jesus. Diga: quarta fase. Fui batizado no Espírito Santo. Diga: batizado. Agora vamos abrir mais 4 fases. Você pode falar em línguas e sair daqui na parada de ônibus, falar besteira. Você pode falar em línguas aqui e continuar até em casa. Você pode passar um dia todo orando em línguas, ou você pode ser arrebatado. Eu falei: Senhor, não saio daqui enquanto o Senhor não vier falar comigo. Eu quero te ver e quero saber qual é o propósito da minha vida. Como eu não tinha passado pela escola dominical, eu não sabia que não podia falar isso, né? Jesus tem que vir aqui falar comigo. Mas ele veio. Eu tive uma visão com Jesus. E eu falei assim: Jesus, eu quero poder para nunca mais voltar atrás. Tanta gente se desviando. E aí eu só vi a manga dele assim, o braço. E Jesus disse: então toma. Assim, uma manga enorme. Pum, fui arrebatado. Aquele filme do Super-Homem que o Super-Homem atravessa as estrelas. Eu me vi passando pelas estrelas rápido, mas uma velocidade fantástica. Quando eu voltei, eu estava falando em língua pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Eu não conseguia falar português. Eu enxergava mais de 100 lugares ao mesmo tempo. Parecia muitas televisões. A minha casa, um redemoinho enorme, vento, as cortinas balançando e os demônios ao redor. Tinha a minha padaria que era na frente da minha casa, os padeiros correndo. Houve uma revolta do inferno. Eu perguntei: mas Senhor, o que é isso? Eu era macumbeiro, feiticeiro, consagrado aos demônios desde pequeno. E o Espírito Santo falou comigo: hoje os demônios se perderam para sempre. Então diga aleluia. Quantos tem aqui a marca do Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo? Então diga: eu tenho a marca do proprietário. Os demônios nunca mais podem me tocar. Você deve buscar se você não tem. E ali começou uma nova história. Eu fiquei fascinado por Jesus. Eu fiquei 18 dias em casa para curtir, não queria mais sair. Todo mundo me chamava de louco, né? Eles pensam que eu era louco, é muito pior que isso. Não chamo de fanático? Diga: muito pior. Diga: muito pior. Muito pior. Então eu gostava de sair. Por exemplo, domingo, algumas coisas aconteceram comigo que não sei. O mergulho foi muito fundo, eu acho. Por exemplo, eu dava muito tiro antes. Eu usava 4 revólveres, nunca mais dei tiro. Segundo, não parei de jogar bola, não jogava mais bola também. Agora, final de semana, visitar a sogra. Meu Deus do céu, por favor, Senhor, não dá. Eu não conseguia ficar ouvindo certas coisas, sabe? Então eu ia namorar Deus, ficava lá no meio do morro, no campo, deitava lá, botava um radinho e ficava ali: Senhor, eu te amo, aleluia, e tal, conversando. Na verdade, eu morei no campo um bom tempo, até a barraca acabar. Quando acabou a barraca, eu saí de lá. Mas algumas experiências que aconteceram, olha só. Um dia veio pessoas ali fazer motocross, onde eu estava, no campo. Eu pulei para outro lugar, tinha uma cerca nova. Coloquei o radinho ali e fiquei adorando. Quando eu acordei, dormi um pouquinho. Quando eu acordei, tinha vários animais ao redor. E as patinhas deles bem juntinho, um círculo perfeito. Era boi, vaca, cavalo, tudo. E eu acordei suave, gente. Estou sonhando, não quis nem mexer, né? Eu vou andar devagar, né? Aí pensei: será que eu ouço o som? Desliguei o som.
Daqui a pouco chegou o capataz a cavalo. Posso chegar? Pode chegar. Boa tarde. Aí os animais foram saindo. E ele falou assim: você é um homem de Deus, né? O senhor me conhece? Eu disse: não. Por que você está falando isso? Porque nós colocamos cerca nova. Esses animais são animais bravos, furiosos, machucam as pessoas, atropelaram gente aqui. E eles ficaram quietinhos. Eu digo: a presença de Deus. Eu poderia, se vocês tivessem mais a cara mais receptiva, ia contar mais algumas coisas de animais. Já viu animais nessa dimensão? Um daqueles dias estava com muito frio, cheio de cavalos, fiquei no meio. Eu digo: vamos esmagar aqueles cavalos. Comecei a orar em língua. Os cavalos pulando. Eu digo: meu Deus, será que eu sou os bichos? Primeira coisa que eu aprendi: Deus gosta disso, que você saia para namorar Ele. Nosso grupo de oração completa 25 anos esse ano. Deus mandou a gente espalhar essa notícia: casa de oração, 25 anos, 24 horas. Quando caiu a bola de fogo em nossa cidade, foram 52 jovens batizados numa noite do Espírito Santo. E eles já tinham ouvido a minha história, então eles falaram assim: Senhor, só o batismo não, queremos mais fogo, a noite toda. No outro dia foram para a praça pregar. A praça era do padre, documento passado. Expulsaram os jovens, voltaram, expulsaram, voltaram. Até que um dia veio o delegado, veio o prefeito, veio o padre, veio todo mundo, e quebraram todas as barracas dos jovens, bateram 5 da manhã, eles chegaram na igreja chorando: pastor, agrediram a gente. Eu fui lá no rádio, entrei no rádio do dia e falei assim, uma nota, saiu em todos os jornais, até no jornal quadrangular saiu essa notícia. Coloquei assim: vandalismo faxinal soturno. Os jovens vão pregar na praça e bandidos marginais e agressores bateram nossos jovens. Olha o nome dos bandidos: prefeito fulano de tal, segundo, delegado fulano de tal. No outro dia tinha 30 carros na frente da igreja, tudo armados, querendo me levar para perto de Jesus. Eu falei: aleluia. Num dia veio 4 vezes o prefeito com fusquinha verde e cada um com 38, 4 pessoas, e pararam na frente e falaram: vou te matar. E eu tomando chimarrão, não fiz nem vir. Aí meu irmão Paulo estava numa sala ao lado, abriu a porta e eles falaram assim: ah, não é esse aqui, é aquele lá. Segue atrás do meu irmão Paulo. Mas aqueles jovens foram tão usados por Deus para levantar paralíticos, cegos. Tinha um ceguinho da rodoviária numa cidadezinha chamada Arroio do Tigre. Foram lá, levantaram aquele ceguinho pela mão. Ele ficou, na hora que começou a ver. Então foram muito usados para milagres. Para onde eu levei aqueles jovens? Na hora que foram perseguidos, para o mesmo lugar onde eu namorava Deus. Então diga: Deus marca o lugar onde você fica a sós com Ele e convida os amigos. Ficamos ali 21 dias, 24 horas adorando, comendo muito pouco. Quando fechou 21 dias de manhã, a gente estava com as mãos dadas adorando. E o Espírito Santo falou comigo: diga para eles namorar Deus. Confesso que levei 1 hora para traduzir essa palavra. Namorar lembra tantas coisas negativas, né, que a gente vê os namoros de hoje, ficar, um monte de coisa. Não dá para usar essa palavra, pode ser outra. Adorar e namorar, qual é a diferença? Quando você adora a Deus, você nariz com nariz, olho com olho, testa com testa. Quando você está apaixonado, você não usa relógio. Eu sou daquele tempo da quarta-feira do namoro. Quem é que namorou na quarta-feira? Que chega 10 horas, a sogra começa a bater com o pezinho, né? E olhar no relógio. E você vai para o portão e já tchau, tchau, e aquele tchau dura 1 hora. Quem é que lembra disso? Aleluia? Então diga: Jesus quer isso da sua igreja. Sem tempo para ir embora.
Então eu falei, Jorge, Deus quer que a gente namore ele. Eu não sei como, vamos experimentar. Aí eu fiquei ali. Como o senhor é lindo. Me ajuda aí, gente. Lembra do teu namoro? O que você dizia? Vamos lá. Teus olhos são... Diga alguma coisa. Não está acostumado a namorar, né? Está vendo? Vamos lá, vamos experimentar. Jesus, tu és... Lembra do seu elogio que você dava para o namorado? Hã? Lembra do tempo que você ficava lendo as cartas? Não sei se ainda tem carta hoje. Quem entendeu, diga amém. Então diga, vamos ler as cartas. Jovens, vou dar uma dica para você para abreviar o tempo. Davi escreveu muitas cartas para Deus. Eu quero desafiar você hoje a escrever uma carta para Jesus, uma declaração, um salmo, um cântico. Vamos experimentar? Então eu estava ali namorando Deus, de mãos dadas, domingo de manhã, e daqui um pouco eu vi uma visão de um lençol que descia do céu, estava recheado. Sabe quando chove, fica aquelas águas de lona, fica cheio, barrigudo? Estava assim, cheio de riquezas lá em cima. E o Espírito Santo falou, quando vocês estão assim, adorando, namorando, o céu desce. E pela fé você pode colocar a mão lá e pegar coisas do céu para a terra. Aleluia. Nas pessoas eu pego o trono de Deus, fogo. Quando eu jogo brasas sobre feiticeiros, macumbeiros, gritos, que alguém está numa fornalha, os demônios, porque é real. Os dons do Espírito Santo podem ser ministrados. Aleluia. Nós ficamos muitas horas naquele dia ali assim. Mas o mais interessante é que veio uma tempestade. E ela veio subindo. E quando chegou perto, falei para os jovens, se vocês estão cheios de unção, repreendam a tempestade. Eles subiram num pequeno barranco e disseram, está repreendido. A tempestade partiu no meio, passou do lado esquerdo e direito, arrancando árvores. E nós no meio. Falei, meu Deus, que isso? Diga aleluia. Fiquei 4 horas assim. Quando eu vi, eu estava vendo uma visão do céu, os querubins adorando. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Logo a seguir, os anciões dobraram os joelhos e entregaram suas coroas. Logo a seguir, milhares de anjos. É uma sequência. E logo a seguir, todos os joelhos começam a dobrar-se. No céu, na terra, embaixo. Aleluia. Diga, é um avivamento, é uma sequência que começa, diga, começa na adoração. Ali Deus nos mandou colocar 24 horas de adoração até hoje. Diga para quê? Diga uma fábrica. Diga fábrica de azeite. E ali Deus falou comigo que haveria um tempo, diga um tempo, em que Ele iria levantar profetas ungidos que iriam preparar o caminho para a volta de Jesus. Diga aleluia. Estou falando com algum deles aqui. Então eu creio que hoje, 25 anos depois, chegou esse tempo. Estou vendo isso acontecendo. Então diga namoro, noivado, casamento. Casamento, essa palavra que nós lemos, ela tem 3 pilares. Diga, pilares. Casamento é sustentado, diga, amor, compromisso, fidelidade. Olha lá, amor, compromisso, fidelidade. Para o judeu, o compromisso é mais importante que o amor. Digo o que é, pastor? Diga a verdade. Muitos judeus casam, e quando casam, amam sua esposa. E eles até brincam lá, dizem, o brasileiro primeiro se apaixona, depois casa. Judeu primeiro casa, depois se apaixona. Eles acham o compromisso mais importante. Diga compromisso. Quantos querem casar com Jesus? Diga. O assunto te interessa?
Então eu vou ser o amigo do noivo e vou fazer a média aqui para vocês. Amém? Diga aleluia. Diga Deuteronômio, capítulo 6. Começando lá no 5 em diante. O que Deus diz? Diga comigo: ouça, ó noiva, ó Israel. É assim que o Senhor dedo. O Senhor é único. Fica com Deus. Quando eu chamar aqui um noivo, a noiva para casar, se eu perguntar para o noivo: você é o noivo, você aceita esta mulher como tua legítima esposa, se ela for 50% fiel? Quantos homens aceitam? Diga amém. Silêncio. Se ela for 90% fiel, diga amém. Agora vamos trocar então. Mulheres, aceita esse homem como teu legítimo esposo se ele for 80% fiel? Diga sim ou não? 90%. 99%, última chance. Diga 100%. Eu falo assim: Jesus vem buscar uma noiva 100% fiel. Diga fidelidade. Amados, a fidelidade é uma coisa tão interessante que não tem pessoas que falam assim: estou de mal do meu pastor, mas eu sou fiel a Deus. Se você é fiel a Deus, ao teu pastor, ao teu compromisso, ao teu patrão. Ser fiel e é fiel e pronto. Diga aleluia. Quem entendeu, diga amém. Então Deuteronômio fala assim: amarás, diga lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, tua mente, teu pensamento, toda a tua força. Diga agora comigo: e com todas as tuas posses. São 4 itens. Nossa Bíblia traz 3, aliás. Mas vamos lá, diga comigo: que tipo de amor é esse que Deus espera de mim? Diga comigo, vamos lá para, diga físico. Sabe que o judeu dança que se rebenta, né? Você assiste o casamento judaico, parece que o noivo não vai ter força, nem vai levar a noiva. Eu digo, tanto que eles dançam, e saltam, e pulam. Então diga: amar com toda a força. Os jovens que dançam aqui estão ganhando de nós, porque estão dançando, gastando sua força, amando a Deus com toda a sua força. Davi dançou até não ter mais força. Então diga: amar com toda a força. Gastar sua força. Adorando, louvando. Amém? Subir o monte lá para nós é 14 quilômetros ida e volta. 7 para ir, 7 para voltar. Quando os jovens descobriram, nós começamos o ano passado, meu filho menor começou a jogar bola. Teve um dia que estava 40 graus. Ele falou: vamos lá, pai, vamos lá jogar os filhos. 40 graus, filho. Joé, tu já é profeta? Ora para vir uma nuvem. Bom, fazer o seguinte, filho, tu ora e eu concordo, tá? Lá no YouTube alguns vídeos lá. Ele: tá bom, vamos orar então. Veio uma nuvem e fez sombra. Nós jogamos na sombra. Outro dia disse: pai, para vir mais gurizada para cá, vamos pedir uma nuvem lá e o sol aqui. Fazer diferença. Tá bom, filho? Olha, tu é profeta. Não, você olha. Resumindo, todo dia tinha uma nuvem e todo dia dava uma chuviscada. Aí os meninos nem precisavam mais saber que hora que a gente chegava. Só via que chuvisco. Vamos lá, que o pastor está lá. Deu mais de 50 meninos que se converteram assim, para aquela nuvem. Diga nuvem. E a chuva. Diga chuva. Deu nuvem. Aí eu falei para eles: vocês querem amar a Deus toda a força? Eu subi um monte. Resumindo, teve um menino que fez 7 vezes subiu e desceu o monte em um dia. Um menino e uma menina, a Maria e o Ismael. Falei: mas por que isso? Enquanto tiver uma força, eu vou adorar a Deus louvando. Diga comigo: loucuras de amor. Diga: não faça loucura, a não ser que seja por amor. Amém? Então diga: amar a Deus com toda a força é gastar a vossa força com Ele. Diga: com toda a mente. Diga: toda a mente. O judeu está ali no Muro das Lamentações. Ele pega um texto bíblico e começa assim: o Senhor é meu pastor. Você passa a mão na frente e vê se ele para.
ele não para. Nada pode distrair ele. Toda a atenção, toda a mente. A palavra. Entendeu, diga amém? Quem é que lembra o primeiro versículo que nós lemos hoje? Diga aleluia. Quem pode repetir? Até uma criança judaica, quando ouve o versículo, quando sai na porta, ele está cantando, ele decorou. Ele não pode perder aquela palavra, porque senão não está amando a Deus com toda a sua mente. Falhou do primeiro mandamento. Agora, cada vez que uma pessoa se apaixona, como Abraão, por exemplo, ele ficou apaixonado, ele amou tanto Isaac, que ele até meio se desviou numa época. Aí Deus aparece, diz: Abraão, pega teu filho Isaac, me oferece. Por quê? Diga por quê. Diga: o nosso Deus tem ciúmes de qualquer coisa que ocupa nosso coração. Diga aleluia. E por último, por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Os judeus sabem que não é fácil amar a Deus com toda a força, toda a mente, com todo o seu pensamento, suas emoções e com todos os seus bens. Davi um dia ofertou tudo que ele tinha para Deus. Deus falou assim: ninguém conseguiu amar desse jeito, ninguém consegue amar como esse homem. Então, quando você vai em Israel, tem a cidade murada, a cidade antiga, que ali não pode entrar mortos. Diga: não pode entrar mortos. Morto não entra. Diga: morto não entra. Aí o guia fala assim: vamos visitar o túmulo de Davi? Aonde que é? Lá dentro. Não, mas Davi não tem problema. Então diga: o amor é mais forte que a morte. Diga aleluia. Davi ofereceu aquele campo, ele comprou aquele campo onde ele está enterrado. Então por isso, para Deus, aquele lugar é sagrado. Então diga aleluia. Amados, vou abreviar. Vamos lá, diga: namoro. É um tempo de se conhecer. Quantos estão na igreja estão conhecendo Jesus? Levante sua mão. Diga: estou no namoro. Eu vou dizer uma palavra negativa nessa mensagem só. A maioria da nossa igreja hoje não é nem namorada, nem noiva de Jesus. A maioria da igreja que vivemos hoje é uma prostituta. É triste dizer isso, mas eu tenho que começar a pregar sobre isso. Sabe por que Elias foi tão honrado por Deus? Diga por quê? Porque ele fez com que Israel abandonasse Baal para amar a Deus. Baal era o concorrente de Israel. Hoje o concorrente da igreja, vamos falar no Brasil, o concorrente é Mamon. As pessoas servem a Deus por dinheiro, brigam por dinheiro, levam o outro na justiça por dinheiro. Você só ouve falar de dinheiro, notícias, os pastores mais ricos do mundo. Então hoje existe a necessidade de Deus levantar uma nova geração que troca esses valores. Esquece isso, eles são apaixonados por Jesus. Vamos lá. Hoje o sinônimo de bênção é ter dinheiro, mas o homem mais famoso que Israel conheceu foi Elias, um homem que fica 3 anos e meio adorando Deus, mas quando ele falava, os céus se moviam, Deus se movia. Ela podia dar, ela casa. Se for comprar das pressas no 1,99, ela perde o casamento. Por isso que as virgens loucas perderam o casamento. Não se prepararam. Repita comigo: você está preparado? Diga: o noivo vem. Você está preparado? Amados, é tão sério isso, que talvez eu venha pregar aqui em 2018 ou não, mas eu, sinceramente, eu sinto uma convicção dentro de mim, que uma urgência tão grande, que Jesus está voltando. Se ele não voltar para arrebatar a igreja,
Pelo menos eu acho que ele vai vir. Esse ano passado tive 2 horas arrebatado no Monte Carmelo. Fiz um ato profético e eu fui o primeiro. Bum. E os irmãos vão orar para mim voltar. Depois eu falei, mas vocês são chatos mesmo. Mas eu sinto algo dentro de mim, parece que está. Então diga comigo, o Espírito Santo dentro de mim é um ímã. Quando o arrebatamento vier, se você tem azeite, se não tem, eu acho que alguns vão ficar na polícia. Não deu. Tem óleo aí? Então diga comigo, a noiva entrega azeite perfumado. Maria de Betânia, lembra quando ela entregou? Jesus disse, ninguém moleste esta mulher, porque ela fez algo tão importante que ninguém vai entender aqui, mas ninguém mais pode tocar nela. Por que não pode? Porque ela é noiva. Aleluia. Diga noiva. Aí quando ela traz aquele azeite, ela entra, diga, entra numa alegria sobrenatural. Tem 10 traduções para a palavra alegria nesse caso, mas só uma delas, cercar-se. Deus cerca ela e diz, ninguém mais toque nesta mulher. Maria de Betânia, nenhum demônio mais chegue perto dela. Amado, você não sabe como é gostoso ter o perfume de Jesus. Eu dormi 4 dias no Vale do Amanhecer. Pedi para o pastor lá, me consegue um homem forte para ficar na porta enquanto eu durmo. Quando estou acordado eu me cuido, mas dormindo eu não sei como é que vai ser. Não consegui nenhum homem para ficar na porta no Vale dos Bruxos. Fiquei 4 noites lá. Ronquei, que eu acho que acordei os vizinhos. Não tive um problema. Só diga para o seu irmão, o perfume de Jesus. Diga, a presença dele te cerca. Quando você tem compromisso, quando você tem uma aliança, quando você é noivo. Outra vez na selva amazônica, fui pregar com a minha filha, chego lá, um monte de redes. Eu digo, que é isso? Não, isso aqui todo mundo traz a rede aqui. Digo, eu não trouxe rede, pode dormir no chão. Aí eu consegui um negócio para dormir lá. Eu acho que 1 milhão de mosquitos, pensa nisso. E a pastora disse, cada retiro aqui dá uns 40, 50 com aquela febre lá. Eu digo, o que é? Aí minha filha, agora pai, filha, bota o somzinho e ligar aí, a musiquinha lá tocando. Dormi que nem uma pedra, nenhuma picada. Então eu descobri algo, se há algo poderoso, é abraçar Jesus. Dá um abraço aí, agarra ele, começa a fazer declaração. Se Jesus te cerca, teu coração se enche de alegria, diga, se enche de alegria. Agora diga o noivado. O noivo tem que dar um resgate. Diga Mateus 20, 28. Atos 20, 28. Diga, Jesus deu a sua vida em resgate da noiva. Eu digo, ele me resgatou. Diga, noiva. Agora fala para o seu irmão assim, que tipo de noiva Jesus está buscando? Diga, aquela que tem um amor radical. Conhece alguém com amor radical? Diga, adorador radical. Diga, adoração radical. Quem é que lembra que quando alguém jogou um cadáver em cima do Eliseu, ressuscitou, diga, até os ossos tinham sangue? Eu penso que Jesus veio buscar uma noiva que até os ossos estão cheios de óleo da unção para preparar você. Esta unção está vindo hoje. É uma unção para preparar a noiva para se encontrar. Pastores, apóstolos, é tanta unção que está jorrando hoje. Lá no sul, quando termina o culto, agora mesmo pode chegar 2 da manhã, tem gente rolando. Não para. Ela continua. Mas algumas pessoas podem se molhar um pouquinho ou pode ficar ali mergulhado. Tem 4. O rio tem 4 níveis de profundidade. Você vai até onde quer. Por isso que não haverá perdão para aqueles que não foram arrebatados. Você tem chance de se preparar, de mergulhar, porque foi jorrado muita unção.
Diga aleluia. Tem muita unção. Tem pessoas que recebem unção no corpo físico, são curadas, e ficam felizes a vida. Tem alguns que recebem nas emoções, um pouco mais profundo, e riem, choram, e ficam muito satisfeitos com para casa. Tem alguns que falam muito em línguas, e agora já alcancei, não precisa mais nada, e param. Mas tem algumas que vão adiante, e vão adiante, e não se satisfazem. Então diga comigo: amor radical, batizado no óleo. Agora eu vou para o final. Diga comigo: noivado ganha presentes. Quem já ganhou presente de Jesus? Agora diga comigo: casamento ganha o quê? Vamos lá. Se você vai numa igreja e pensa assim, ó, vem cá, seja abençoado, faz uma corrente para ganhar mais, já ganhou um carro, um terceiro, já ganhou uma casa, uma outra, já ganhou teu iate. Desculpe a palavra. Quando você casa, você ganha o noivo. Oh, tem uma crente aqui no meio. Onde está? De novo, quando você casa, a noiva ganha um noivo, um marido, ganha o pai do marido. Diga aleluia. Ganha o pai, ganha o Espírito Santo, ganha a família, ganha o manto, ganha uma carruagem, e quando chega lá, uma festa. Aleluia. Quem quer casar, diga aleluia. No dia do casamento da noiva, diga o casamento, a noiva, diga, vem primeiro. Diga, Elias vem primeiro, depois o noivo. O Elias vem para preparar a noiva, preparar um povo disposto. Diga aleluia. Diga, depois, diga, vem o noivo. Agora diga o dia do casamento. O dia do casamento judaico é o dia chamado dia de Yom Kippur. Não importa o dia que é, mas quando chega o casamento, naquele dia, os noivos tomam um banho. Diga um banho. Eles mergulham no óleo, no perfume, se preparam, um banho de purificação. Ali naquele dia todos os seus pecados são perdoados. E aquele dia simboliza um dia de expiação. Eles passam o dia em jejum, e às 6 da tarde alguém toca o chofar, e naquele dia Deus vem no casamento, e qualquer pedido que os noivos fizeram naquele dia é atendido. Casamento judaico, fica um monte de gente na frente dos noivos: ora por mim, ora por mim. O que o noivo amou no dia, aquele dia, um dia especial. Diga um dia especial. Eu digo dia da expiação. É o dia de tocar chofar. Diga o dia de casar. O dia mais importante daquele casal, daqueles noivos. Isso nos lembra, diga comigo, ano do jubileu. Não podia deixar de falar de jubileu. Jubileu é uma revelação que jubileu em 97. Em Israel era o ano de jubileu, o ano que eles recebem as terras de volta, o perdão, é a maior festa. Diga a maior festa. Diga a maior festa. É um casamento então. Aleluia. Então no ano jubilado, no dia da expiação, às 6 da tarde, eles tocam o chofar e começa o melhor ano de suas vidas. Diga o melhor ano. Diga o casamento. Diga Deus desce. Agora preste bem atenção. Naquele ano, diga naquele ano, é o ano de dançar. Diga o ano de cantar. Diga cantar, dançar, festejar, casar, viajar, férias. O ano da restituição, o ano do perdão, o ano da alegria. É o melhor ano, tem 50 bênçãos. Diga 50 bênçãos. Mas, diga para o noivo, para a noiva, escute com os dois ouvidos. No ano 2000, completou 50 gerações, desde o nascimento de Jesus. Dando desconto de 4 anos aí que estão uma dúvida, 2004. Mas não importa, nós começamos a geração jubilar. Dá uma
olhada na igreja. Davi Silva, tu que anda por aí. Veja quantos jovens estão na igreja. Os jovens não têm pressa de ir embora. Se tiver até a meia-noite os santos ficam. Preste bem atenção, Brasil. O mundo todo está olhando para o Brasil. Sabe qual a marca do Brasil? Você vai em Israel, tem uma casa de oração no Monte das Oliveiras, lá na região dos Árabes. Há 25 anos, tem 24 horas de oração. E Deus deu uma visão para o pastor e mostrou o mundo dividido em 12 partes. O Brasil tem 2 partes. E cada uma daquelas portas, as 12 portas, saiu um profeta, um apóstolo a pregar. E aqui o Brasil tem 2 vocações. Uma de João Batista e a outra de adorador. Ouça bem, isso é profético. O Brasil está chamando a atenção dos profetas do mundo todo. Do mundo todo. O maior número de pessoas já reunidas no Brasil não foi para curas, nem milagres, nem de bênçãos. Foi para adorar. Esse aleluia é o tamanho de uma banana de estreleiro na caminhada quem ama Jesus dá um aleluia maior. Então diga, esta é a geração jubilar, que vai ter uma marca apaixonada por Jesus. Esta geração vai ver Jesus voltando. Esta geração vai apresentar a noiva para Jesus. Aleluia. 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 Todos vocês vão ver. Aleluia. Nem todos talvez estejam lá, mas todos vão ver. Diga, esta geração da maior unção já derramada em todos os tempos. A unção de Elias hoje será multiplicada, porque são várias nações. No tempo que nós lemos essa palavra era só Israel, o povo escolhido. Hoje a igreja está em todas as nações. Deus vai levantar profeta das nações. Hoje você vai ver os maiores milagres. Diga, os maiores milagres. A maior unção, a maior manifestação do Espírito Santo de Deus. Se agora, bota as 2 mãos assim no coração. Diga comigo, no dia do casamento, a noiva chega na frente, vai casar, e na hora das alianças, diga aliança, olha para mim um pouquinho. O sacerdote coloca o talite no noivo e na noiva. O que é isso? O talite é o manto. O manto, cada um desses fiozinhos aqui é uma promessa de Deus. Aqui fala de ministérios, tem 8 pontos, 8 nós. Quando o Elias deixou o manto, ele deixou toda a sua história, todas as orações que ele fez, toda a consagração, e ali, diga manto. Quando você casa, o manto do noivo vem sobre ti. O noivo e a noiva debaixo do mesmo manto. Você, estou falando que Jesus caminhou em cima das águas. Nós já temos pessoas do mundo que já está acontecendo isso, de jovens tão cheios de Deus, que já teve jovens caminhando em cima das águas. Quem já ouviu falar disso? Aqui, sabe que o Fidel Castro ficou doente uns anos atrás? Quem soube disso? O culpado foram 2 jovens que estavam em cima do monte orando. Desses jovens doidão, fanático, que teve uma experiência com Jesus, e eles chamaram o sobrinho de Fidel Castro: vem conosco para o monte, tu vai ver brasa no chão, fogo no céu, chuva no lagar, chuva descer. Quando chegou de manhã, o cara estava apavorado. Disse: meu Deus do céu, preciso contar para o Fidel Castro essas coisas, que existe isso aí. Daí ele disse: não acreditou, o cara não acreditou. Então diga para ele que nós vamos agora proibir qualquer avião de descer aqui em Cuba, até que nós permitimos. E os aviões começaram a rodar por aí, não podia descer. E os meninos lá, 2 meninos,
ao ponto que o Fidel-Castro veio de carro e implorou para os meninos: por favor, libera. Aí os aviões desceram. O cara desceu, não se acalmou mais. 2 meninos safadinhos, desses aí no chinelo de dedo, que vão no monte e não quer saber o preço. Diga: fanático por Jesus. Agora preste atenção: a noiva e o noivo, depois do casamento, eles tomam vinho. Diga: tomam vinho num só copo. Participam das mesmas coisas. Um só corpo, um só espírito. E logo a seguir o casamento, o que eles fazem? Diga: o que fazem? Tem uma carruagem esperando. Diga: carruagem. Trono. A mesma palavra no hebraico: carruagem, trono e manto. Quem tem manto, tem carruagem. Quem tem carruagem, tem trono. Amado, dia que você descobrir isso, você vai ficar tão exibido, tão petulante, que nem o Elias. Vou acabar com você. Eu tenho manto, eu tenho carruagem, eu tenho trono. E quando eu falo, o céu se move, a terra se une no céu, a terra. Os anjos vêm. Quem entendeu? Diga aleluia. Hoje, amado, diga comigo: hoje é o dia do casamento. Coloca a tua mão esquerda aí. Diga: Senhor, quero fazer uma aliança contigo. A partir de hoje, tudo que eu tenho é teu, o que o Senhor tem é meu. A tua família é a minha família. Tua casa é minha casa. Minha casa é tua casa. Enfim, eu quero te dar a minha vida, Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Diga para Jesus: eu quero compromisso. Eu quero fazer uma aliança. Eu quero casar. Eu quero entrar na bênção. Eu quero beber vinho. Eu quero um presente de ouro. Mas o mais importante, eu quero a tua presença. Fale com as tuas palavras. Há uma carruagem de fogo para você. A carruagem está te esperando. Os anjos poderosos estão prontos para tocar o chofar. O noivo vem. A mesa está preparada. Aleluia. Aleluia. O pai já deu o presente. O filho já pagou o resgate. O Espírito Santo está conduzindo a noiva. O Espírito Santo chegou até onde está você. O Espírito Santo, ele vai testar você. Será que aquela moça que se dobrar, se humilhar, se abaixar e oferecer água para os camelos também, esta é a escolha. Nesse momento está do teu lado o anjo de Deus, mostrando: esta é a noiva. Mas você precisa fazer a tua parte. É um tempo de buscar. É um tempo que não dá mais para brincar. É um tempo de renunciar ao concorrente, o mundo. É um tempo de renunciar ao mamon e tudo que pode tirar você do foco da presença. Eu quero que você ofereça a tua mão esquerda para Jesus e diga: Senhor, a mão da aliança está aqui. Eu quero casar. Quero que você veja pela fé o batistério cheio de azeite na tua frente. Aqui é a casa do noivo.
Rebeca não teve nenhum problema de se abaixar. Enche mais. Você é um servo. Você é uma serva de Deus. Pegue a noiva e leve ela até a presença do noivo. Diga, entra mais. Entra mais. Entra mais. Mais. Entra mais. Jesus está derramando vinho novo sobre você. Você vai ficar embriagado de vinho. Amados, continua no Espírito. Desejo fazer a vontade de Deus, preparar uma noiva para Jesus. Ele vai liberar um manto de Elias. Uma unção de fogo virá sobre ti. E você não vai temer os falsos profetas, os religiosos. Você vai falar com ousadia. O Senhor Jesus vem buscar uma noiva, e Ele vai honrar aqueles que são amigos do noivo. Quero que se abrace alguém e diga: mergulha, mergulha mais, mergulha mais,
você orar. Um coração novo. Das machucaduras. Muitos foram machucados. E hoje não conseguem entender o amor. Ele está escolhendo agora. Vai cada dia que o inimigo feriu você, cada dia de vergonha, ele te dá dupla honra.
Tchau.